Filhos queridos, hoje você pode ter uma sensação equivocada. Nada aconteceu, mas eu lhe digo, tudo aconteceu. Nada senti, mas tudo se fez. A primeira leitura nos fala de algo importantíssimo. Uma luz foi dada para os que andavam nas trevas. Todos nós sabemos que com uma certa idade, uns sim, outros não, passaremos por uma fase em que a nossa vista ficará turvada com a catarata. A gente vai enxergando menos, vai criando uma névoa. Graças a Deus hoje é possível tirar e dar uma luz nítida. Uso do reverso. O que Deus fez na história foi dando àqueles que já eram cegos, ou aqueles que caminhavam nas trevas, ou aqueles que não conseguiam ver a beleza da criação pelo pecado, a oportunidade de recobrar a luz. Uso mais um exemplo prático. Todos já desceram uma grande serra para ir para a praia, seja Caraguatatuba, São Paulo, seja a praia do Paraná. Sabemos o quanto é lindo. Se você pega um trem e vai descendo a Morretes, que maravilha, você se programa, porque você sabe que a natureza é exuberante. Mas pode acontecer que a natureza é exuberante, está linda, maravilhosa, mas naquele dia esteja ou nublado ou com neblina. A natureza não mudou, nós não conseguimos enxergar. A história da salvação foi sempre assim. As grandes obras de Deus sempre estiveram diante dos homens, como a beleza de uma natureza que é extraordinária, mas havia sempre uma neblina, sempre uma catarata, sempre algo que impedia de ver quem era Deus. Os orientais falam dos véus, que o mundo foi feito entre o Criador e criatura, há 7 véus. E conforme vamos ascendendo na santidade e na contemplação até a última face a face com Deus, os véus vão se rasgando. É tão forte que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Hoje, São Tomás de Aquino, comentando a noite de Natal, nos lembra algo. Ele nasceu para nos salvar, sim, nasceu para nos tirar do pecado, sim, sem dúvida, mas não só para isso, porque Ele, onipotente, onisciente, poderia simplesmente perdoar. Mas, além de perdoar nossos pecados, Ele quis tirar a neblina que nos impedia de ver quem era Deus. Então Ele veio com um segundo motivo: mostrar-se verdadeiramente amor, mostrar-se verdadeiramente um Deus que ama, por isso se encarna. E terceiro, para que nos sentindo amados, o amemos. Por isso Natal é a luz que vem. Por isso você vai ouvir falar, a luz que brilhou para os magos, é esse desvendar. A luz que brilha na gruta, são os véus que rompem. Por isso o Natal é tão iluminado. Quem primeiro iluminou não foram as lampadinhas made in China.
Quem primeiro iluminou foi a igreja, porque Ele é a luz que não tem ocaso. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer hoje: nós estamos vendo Deus? Ver Deus é sentir o amor dEle. Ver Deus é o amor que eu sinto dEle, que derramo aos meus irmãos. Por isso o Natal é confraternização. Por isso o Natal é mesa. Por isso o Natal é cotovelos na mesa. Por isso o Natal é reconciliação. O que pensar de alguém que não consegue hoje se sentir amado, ou não amar, ou não querer perdoar? É porque não perdeu a escuridão da sua vida. Não permitiu que os véus descessem, que a neblina passasse. Hoje é dia de reconciliação, porque a grande reconciliação é de Deus com o homem Deus. O Evangelho, por sua vez, todos nós pensamos e podemos nos dar conta como Deus consegue de coisas estranhas, de coisas que a um primeiro momento parece estragar os planos de Deus. José e Maria estavam em Nazaré. Ela recebeu a mensagem do anjo na casa. Provavelmente foi visitar Isabel, voltou, estava tudo pronto para ter a criança. José, um exímio marceneiro, deve ter feito um berço de madeira, deve ter preparado uma bacia para acolher Jesus. Ele deve ter combinado com alguma parteira, tudo certo. José era um homem justo, providente. Nossa Senhora ia ser muito bem cuidada. E eis que o imperador parece quebrar os planos humanos, lança um recenseamento que nunca tinha havido, muda a história. Tem que ir onde você nasceu. Mas ela está grávida. José e Maria tiveram que se reinventar. O que leva-se num burrico de 120 quilômetros, o berço não creio, umas panelas talvez, uns paninhos, mais 120 quilômetros. Mas aquilo que no momento pareceu para José e Maria ser aventuras e surpresas de Deus, era para se cumprir a escritura: nascerá em Belém. Quantas vezes na minha, na tua vida, nós temos tudo programado, casa pronta, construiu, primeiro começou com uma casinha, foi crescendo, e de repente as coisas já não é mais aquele emprego, já não é mais aquela casa, já não é mais nada, e você fala: meu Deus, deixa Deus ser Deus, deixa Deus te conduzir. Aquilo que foi uma surpresa e nada boa para José e para Maria. Mulheres, imaginem vocês, no 8º para o 9º mês de gravidez, sair em cima de um jumento. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Deixa Deus escrever tua história. Deixa Deus mexer, mudar. Não se fixe. Nazaré não era o lugar para Jesus nascer. Só Deus sabia. Deus usou de um pagão para endireitar a história. Terceiro pensamento: todos nós imaginamos que em Belém,
Jesus nasceu na manjedoura? Não, a Bíblia nunca disse isso. Jesus nasceu num coxo, nasceu no buraco do estábulo onde se alimentava e foi colocado na manjedoura. Nasceu onde se colocava o trigo para os animais. Os santos padres da igreja logo cedo entenderam: Deus nasceu, Belém, casa do pão, é a tradução de Belém. Nasceu em cima do trigo, para ser depois Eucaristia. Nossa Senhora pegou os paninhos que certamente levou de Nazaré, talvez teria ganho de Isabel e Zacarias, porque eles eram mais ricos, ele era sacerdote, e tinha poucos paninhos, mas os santos padres logo entenderam que aqueles paninhos que minha mãe, Deus em paz esteja, sua mãe, pegavam as crianças e enfaixavam para que ficassem quentinhos e duros. Muitos de vocês, quem fez isso com seus filhos? Nossa Senhora fez. Hoje não se faz mais. Mas os padres da igreja entenderam que o que Maria fez ali foi o prenúncio da mortalha. Que o menino foi colocado na manjedoura, lembrando, naquela madeira ele nasceu e foi colocado. Na outra madeira ele será ressuscitado. É Natal. Tudo está diante dos nossos olhos. Talvez hoje você vai dizer: nada aconteceu. E eu repito, tudo aconteceu. Hoje, Deus e o homem fizeram as pazes definitivas, para todo sempre e para toda eternidade. Faça você também. Qual o presente você pede a Jesus? Não me canso de dizer que Santa Teresinha do Menino Jesus, 3, 4 anos, menina difícil, perdeu a mãe, cheia de traumas, birrenta. Numa noite de Natal, o pai não quis lhe dar o presente e disse: ela já está grande, ela não precisa. Quando chegaram da missa e Teresinha viu que não tinha o presente, as irmãs dela já imaginavam que ela ia sapatear, brigar, que ela sempre fazia isso, birra. Ela subiu correndo a escada e viu o menino Jesus. E naquela noite ela ganhou o grande presente de Jesus: a cura dos traumas, das feridas, da ausência de sua mãe. A partir disso, aprendi que hoje é o dia de dizer: menino Jesus, dai-me um presente de Natal.